Boa noite, meus queridos. Graça e paz do Senhor sejam com todos vocês. Vamos começar novamente aqui o nosso devocional e glória a Deus por isso. Espero que você esteja aí sendo alimentado pela palavra de Deus através desses devocionais e tantos outros que nos remete aí à palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida se você está acompanhando aqui e glória a Deus também pela sua vida por estar sensível à voz de Deus. No final de sua pregação lá em Jerusalém, que está registrada em Atos dos Apóstolos 2, Pedro finaliza dizendo o seguinte: Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Ele pagou um alto preço naquela cruz por nós. Sendo Deus, ele se despojou-se da sua glória nos céus, desceu à terra em forma humana, pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Nós merecíamos? De forma nenhuma. Nós não merecíamos, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E o interessante é que Pedro continua aqui dizendo o seguinte: arrependam-se. Eles quando, melhor dizendo aqui, eles quando ouviram Pedro dizer isso, que Deus o fez Senhor e Cristo, eles responderam. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Diante dessa verdade de Pedro colocada para eles, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, a pergunta no coração deles era: o que faremos? Nós estamos condenados então porque estamos no pecado. Então Pedro vira para eles e diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus está chamando a todos. A salvação é para todos. Se ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, como foi no tempo do deserto, em que endureceram o seu coração e não seguiram a voz de Deus. Mas Pedro aqui fala: arrependam-se e sejam batizados. Então Pedro está falando aqui que o batismo é para arrependimento de pecados. Como eu posso me batizar se eu não me arrependi? Como eu posso ser batizado se eu ainda não tenho em mente que Jesus é Senhor e Salvador? Pedro está simplesmente falando: creia no Senhor Jesus e batize-se. Arrependa-se e batize para perdão dos seus pecados. Há muitas pessoas que não entenderam o sentido do batismo. O batismo é um testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Mas para que a sua fé seja testemunhada é necessário arrependimento. E através do arrependimento e da declaração pública, do testemunho público em aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, aí eu estou apto para ser beneficiado por Deus pelos dons do Espírito. Há tantas pessoas que alegam ter o dom do Espírito, mas não têm arrependimento em seu coração. Há tantas pessoas que foram batizadas, mas não se arrependeram, ainda continuam na velha vida, continua o velho homem, continuam as velhas práticas, os velhos hábitos. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, eis que se fizeram novas todas as coisas velhas ficaram para trás, mas muitos ainda estão carregando uma bagagem do passado numa vida cristã. Muitos ainda não se arrependeram porque estão habituados aos seus pecados. Muitos ainda não se arrependeram porque ainda carregam o orgulho, a vaidade. A declaração de Pedro é: arrependam-se. Não só de Pedro, mas a declaração de Isaías, a declaração de Jeremias, muito antes de Cristo vir a essa terra. A declaração de João Batista, que precedeu o ministério de Cristo Jesus. A declaração de Cristo Jesus: arrependam-se e convertam-se, pois é chegado o reino de Deus. E todos os outros apóstolos e discípulos de Cristo Jesus pregaram o arrependimento, uma nova vida. Portanto, não tem como eu me declarar cristão e ainda viver na prática do pecado.
Será que realmente eu fui salvo quando eu ainda estou com um pé no céu e um pé na terra? Ah, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós agora temos um alvo. E esse alvo se chama Cristo Jesus. Adquirir o caráter e a integridade, sermos verdadeiros embaixadores de Cristo Jesus, assimilarmos para nós a imagem e semelhança de Deus vivo. Mas quando eu ainda me alimento das coisas deste mundo, da carne, ou seja, dos pecados, e aqui nós podemos citar tantos pecados, será que eu realmente estou vivendo o reino dos céus? Paulo vem nos declarar aqui lá em Gálatas 5, a partir do versículo 20, quais são os frutos da carne e os frutos do espírito. E tanta gente ainda se alimenta dos frutos da carne. Tanta gente ainda manifesta a sua carnalidade se declarando cristão. Seus princípios, suas éticas, as imoralidades. Será? Será que nós realmente recebemos Jesus ou temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Será que nós não fomos salvos? Será que ainda eu tenho que me alimentar da carnalidade, das coisas deste mundo prazerosas? As coisas deste mundo são prazerosas, o pecado é prazeroso, mas ele dá um fim na nossa vida espiritual. E Cristo vem declarar que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ah, mas é só a obra de Deus? Não, é seguir Cristo Jesus. É seguir Cristo Jesus, é fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu agora avanço rumo ao alvo. É ter um alvo na sua vida. É ter um sentido para a sua vida. É não viver uma vida medíocre, mas uma vida abundante. É isso que Cristo nos promete, esse mesmo Cristo que Pedro declarou aqui. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, eu fico pensando se Cristo viesse com o mesmo propósito hoje de passar pela cruz, todos nós estaríamos crucificando Cristo Jesus. Ah, mas Joaquim, você está sendo muito radical. Não, não estou. Eu não estou sendo radical, porque quem os principais cabeças que crucificaram Cristo Jesus foram os religiosos da época, foram os fariseus, foram eles. E quem comanda agora a grande religião dessa época? Os religiosos, fariseus, que ditam leis, colocam fardos pesados sobre as ovelhas, mas eles mesmos não carregam o fardo. Isso é geral. Nós temos visto tantos escândalos de líderes religiosos. Então, olha o que ele fala. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, que o Joaquim crucificou, porque eu não estava lá na época, mas o meu pecado levou Cristo para a cruz. Deus o fez Senhor e Cristo, soberano, acima de todas as coisas. E é a Ele que eu glorifico nessa noite. Eu espero que você possa glorificar o nome de Cristo Jesus comigo também. É isso que nós devemos render ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, pois só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, ninguém mais, nenhum ser, somente Deus, somente Jesus. Amém? Vamos orar aqui? Senhor Jesus, a quem Pedro declarou que o próprio Deus o fez Senhor e Cristo, sobre as nossas vidas e sobre todo o principado e potestade, sobre toda a era, é ao Senhor Jesus que nós glorificamos nessa noite. Rendemos graça e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Jesus, por não levar em conta os nossos pecados, mas por morrer por nós naquela cruz. Hoje nós tomamos a decisão, Deus, de seguir rumo ao alvo. Esquecer realmente as coisas que ficaram para trás, nos arrepender dos nossos pecados e ter como exemplo o caráter e a integridade de Cristo Jesus e não voltar mais a pecar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos conduza no caminho reto, Deus, e não nos deixe, Pai, não nos deixe cair novamente na tentação do pecado. E caso ela bata a porta, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nos constranja a ponto, Deus, de sermos como Jó, nos desviar do mal e não fazer pacto ou não flertar com o pecado. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês.
e que vocês possam realmente viver aí o sobrenatural de Deus. Forte abraço, Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.